Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí da nossa disciplina de modelos preditivos e séries temporais. O tema da aula de hoje será métodos de amostragem. A gente vai ver algumas das técnicas que a gente consegue utilizar para gerar amostras para o nosso modelo, né? Para gerar aí um dataset para a gente conseguir trabalhar, né? E eu estou trazendo aqui a imagem que a gente utilizou na última aula, que é o pipeline básico aí de um projeto de dados. E eu estou frisando aqui que a primeira etapa, que ela é muito importante, é a coleta desse dado, né? Como que a gente vai gerar uma base para a gente conseguir trabalhar, né? Não é sempre que a gente vai ter à nossa disposição de imediato uma base de dados aí que a gente consiga trabalhar. E essa etapa ela é muito importante porque, igual eu já mencionei com vocês, né? O seu modelo vai ser tão bom, né? Ele vai ter um poder preditivo, né? Vai ter uma performance boa, ela vai ter uma relação muito grande com a qualidade dos dados que a gente vai alimentar o nosso modelo, né? E essa é uma imagem aqui que eu também gosto de usar, que é se você alimentar o seu modelo com lixo, ele vai cuspir lixo, ele vai retornar lixo aí para vocês, né? Então aqui, alguns dos conceitos básicos que a gente é bom trabalhar, né? Que é um conceito estatístico, que é população e amostra. A população é um conceito abstrato, né, que ele representa toda a nossa população de dados e que a gente praticamente nunca vai conseguir tê-la por completo, né? Então, a gente está definindo o nosso experimento, a gente está definindo o nosso projeto de dados. Vamos supor, eu quero prever o preço de alguma coisa, eu quero saber se um processo é conforme ou não conforme. A população são todos os possíveis exemplos onde aquela coisa que você quer medir, né, aquele parâmetro, aquela situação que você quer medir, são todas as combinações, são todo o universo do seu dado, né, a sua população. E o que a gente trabalha no modelo de dados é com uma amostra. A amostra tem um tamanho específico, né? Então, aqui no caso, a gente tem uma amostra de 5 pessoas, a gente tem uma população que a gente quer fazer alguma análise estatística, por exemplo, a gente quer saber qual que é a altura média das pessoas, né? Qual que é a altura média das pessoas do Brasil. É inviável a gente ir lá e medir todas as pessoas do Brasil. Então, a gente pega uma amostra, a gente pode pegar uma amostra por estado, uma amostra por cidade, uma amostra por sub-região, e tenta fazer inferências da altura dessas pessoas, da altura média das pessoas do Brasil, a partir dessa amostra. Então, a amostra é um conjunto de exemplos da população. Ela tem um tamanho determinado, né, que existe diversas técnicas estatísticas para a gente determinar o tamanho da amostra, mas aqui no nosso caso a gente só precisa saber que uma amostra é um conjunto de exemplos aí da nossa população. Então é um conceito que é importante, né? Muitas das vezes a gente trata um exemplo lá do nosso dataset e chama ele de amostra. É um erro comum, né? Muitas das vezes, até eu mesmo às vezes falo, mas a gente tem em mente que uma amostra é o nosso conjunto de dados completo. E um exemplo, por exemplo, lá do nosso dataset, ele é um exemplo que foi extraído da população e ele faz parte dessa amostra de dados nossa aí, beleza? Então é o primeiro conceito aí, população e amostra. E o que a gente espera dessa amostra, né? Que ela não contenha nenhum tipo de viés. Viés é o que a gente chama de um direcionamento, né? Você não está privilegiando nenhuma pessoa em detrimento da outra, né? Então, no nosso exemplo aqui, se eu quisesse medir a altura de pessoas do Brasil, se eu, por exemplo, extraísse a altura de pessoas somente de Minas Gerais ou de Belo Horizonte, será que seria representativo de todo o Brasil, por exemplo? Então, aqui o viés é quando a gente está privilegiando determinadas amostras, determinados exemplos aí da nossa população, né? E a gente espera que ela seja representativa o suficiente, né? A gente espera que ela tenha diversidade suficiente para quando a gente implementar o nosso modelo de dados, a gente consiga fazer boas projeções, predições e estimar corretamente aí qual que seria a altura média, por exemplo, das pessoas aí do Brasil. Então, são dois aí atributos muito importantes de uma amostra, né, de um conjunto de dados que a gente precisa ter. Não é sempre que a gente vai ter, não é sempre que a gente vai conseguir garantir essas duas coisas, mas existem diversas técnicas aí de amostragem para minimizar, para mitigar esses problemas que a gente possa ter com o nosso dado, né? E agora a gente vai ver como amostrar, né? Como que a gente consegue, quais os métodos disponíveis aí para amostragem de dados, e a gente vai compará-los, né? Vai explicitar os pontos
positivos e negativos, né, e compará-los em relação à facilidade de amostragem, se uma técnica ela é mais propensa a ter viés, se ela é mais propensa a ser representativa, e é o que a gente vai ver a partir de agora, né? E a primeira técnica aí de amostragem é a chamada de amostragem aleatória simples. Então aí a gente tem a nossa população que a gente não consegue amostrá-la e não consegue extrair todos os exemplos dessa população. E o que a gente faz é de forma aleatória. Então vamos supor que você quer amostrar, gerar um dataset para você de alturas de pessoas. Então você elenca, por exemplo, todas as pessoas do Brasil. Você gera um dataset lá, gera um número para cada uma dessas pessoas, né? Então um número, por exemplo, de 1 até 200 milhões aí de pessoas. E a gente tenta fazer, por exemplo, sortear aleatoriamente. E tenta ver se a gente tem a esperança que esse processo gere para a gente um dataset que ele não contenha nenhum tipo de viés e que ele seja representativo, né? E qual que é o ponto negativo, né? Qual que é o contra, né? Desse tipo de abordagem? Que pode ser muito difícil de ser obtido. Então, vamos supor que você é um pesquisador do Sudeste, do Sul, de qualquer região do Brasil. Você quer fazer esse tipo de experimento, aí você vai ter que viajar lá para o Sul, vai ter que viajar lá para o Nordeste, vai ter que viajar lá para o Centro-Oeste, vai ter que voltar, vai ter que ir. Pode ser difícil de ser obtido, né? Não é sempre que ele vai ser viável financeiramente, ele vai depender muito dos recursos que você tem disponível para você ir dentro do seu experimento, dentro do seu projeto. Essa técnica de amostragem ela é a mais ideal, mas, igual eu mencionei, o contra dela é que, muitas das vezes, é muito difícil de ser implementada na prática. A segunda técnica aí de amostragem, né, que é a amostragem por conveniência. A amostragem por conveniência, como o próprio nome diz, né, você gera amostras para você, para si mesmo, por conveniência. Então, vamos supor que você é um pesquisador aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e você, por conveniência, vai e amostra e mede somente pessoas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, por exemplo, também. Qual que é o ponto positivo desse tipo de abordagem, né? É que ela é rápida, né? Ela é simples, ela provavelmente não vai incorrer em custos elevados aí para o seu projeto, mas qual que é o contra, né? Você provavelmente vai estar inserindo um viés muito grande aí, né? Vai estar inserindo um viés no seu dataset, né? Na sua amostra, porque você não está gerando uma amostra aí da sua população que seja representativa o suficiente do seu problema. Então é uma das técnicas aí menos recomendadas, mas que às vezes ela vai acontecer porque simplesmente é o que você tem disponível no momento. Então vamos supor que você queira medir, por exemplo, se um processo está não conforme, se está conforme, você vai no seu ambiente industrial, você não vai ter recursos para ir lá frequentemente e simplesmente você tira um dia lá e gera diferentes amostras lá do seu processo para você conseguir trabalhar aí com algum modelo. Provavelmente, o que seria melhor para você fazer capturar essa informação ao longo de diversos dias, né, diversas condições climáticas, N outras coisas, mas às vezes por conveniência é o que tinha para hoje, né? Então esse é um tipo de abordagem aí também que a gente tem que balancear, né? O orçamento que a gente tem, né? E o tempo também que a gente tem de coleta, né? Uma outra abordagem, que é uma amostragem aleatória sistemática. Ela é diferente da abordagem aleatória simples. A sistemática é basicamente quando você tem, por exemplo, quer sortear, quer gerar quais vão ser as pessoas que vão participar do seu experimento, né? Aí você gera, por exemplo, aleatoriamente, sorteia aleatoriamente um número, por exemplo, de 1 a 1000, vamos supor que são 1000 pessoas que você quer, que a sua população tem 1000 pessoas, por exemplo, né? O seu frame aí do seu experimento. Aí você sorteia aleatoriamente um número e sistematicamente, né, com uma cadência, por exemplo, a cada 2 e a cada 3, né, você vai pulando de 2 em 2 aí nessa sua sequência e você gera a sua amostra aí a partir dessa cadência. Então aqui tem uma imagem, né, que você está indo ali de 4 em 4 quadradinhos e você está gerando aí a sua amostra aí para o seu experimento, né? Qual que é a vantagem disso? Ela é mais simples que a aleatória simples, porque a aleatória simples, igual o nome diz, né,
pode acontecer qualquer combinação ali de valores, né? E o contra, né, é porque se tiver algum padrão, né, algum padrão no seu dado, você pode aí estar sempre capturando informações que são parecidas, por exemplo. Então, vamos supor que por acaso você gerou lá no seu vetor de números que você vai sortear, vamos supor que a cada 4, por exemplo, exemplos, exista, por exemplo, seja uma mulher, por exemplo, seja um homem, por exemplo. Você vai estar incorrendo, vai existir a possibilidade de você estar inserindo um viés e a sua amostra não ser representativa. Esse é o contra aí desse tipo de abordagem aleatória sistemática. Um outro tipo de abordagem é a amostragem aleatória estratificada, que é quando você divide o seu frame aí que você quer amostrar em estratos. Estratos são grupos que contêm amostras que têm alguma determinada característica. Então, vamos supor que você definiu os estratos aqui, vamos supor que a gente quer definir, estimar qual que é a altura média da população brasileira, aí você define os estratos, né? Eu vou mostrar aqui homens a partir de 60 anos, homens entre 30 e 40 anos, mulheres entre 20 e 40 anos. Você define estratos e sorteia aleatoriamente dentro desses estratos, mantendo as proporções aí do seu dado original, de forma com que você obtenha uma amostra aí que seja significativa, né? Qual que é o pró dela? Qual que é o ponto positivo dela? É que ela tende a gerar amostras aí para vocês sem viés e que é representativa, né? Porque você está definindo ali a priori quais são os estratos, quais são as classes que você quer amostrar. E qual que é o contra, né? Porque muitas das vezes a definição aí desse extrato, né, desses grupos, ela não é óbvia. Então é um ponto negativo aí que pode ter nessa abordagem. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a aula de hoje, né? A conclusão é que a coleta de dados ela é fundamental para um modelo, porque é ela que vai definir a qualidade final do seu modelo, o poder preditivo, a performance, qualquer que seja o jargão aí que a gente que a gente usa ultimamente, né? O dado é que vai definir a qualidade do modelo, né? Sem um dado bom, a gente não consegue fazer milagre. E os prós e contras aí de alguns métodos de amostragem aí para coleta de dados. Bom, pessoal, e na próxima aula, agora que a gente já viu como que a gente consegue amostrar os dados, a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de dados que a gente encontra aí quando a gente está trabalhando com modelagem preditiva. Beleza? Até a próxima.